Boa noite, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. A gente se viu segunda-feira, hoje a gente está aqui de novo, né, para tratar dos assuntos do espírito, para a gente poder aprender um pouquinho uns com os outros, para a gente se melhorar, né, nesse tema que a gente tem dificuldade de falar, mas hoje a nossa amiga Maria Tereza Tabosa vai trazer aqui as nossas reflexões, né? Quem tem medo da morte? Eu não tenho, quero ouvir vocês daqui a pouquinho, tá? A gente vai fazer a nossa harmonização inicial, em seguida a Patrícia Monerá fará a nossa prece. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nesse grupo, estudando. Envolva a Tereza, que trará o assunto da noite, que ela possa ser intuída e que todos nós possamos estar envolvidos e aprendermos um pouco mais. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, assim seja. Sejam todos muito bem-vindos, né, mais uma vez, aqueles que chegaram agora, aqueles que nos assistirão depois, né, lá no nosso canal do YouTube.
Nós hoje vamos tratar de um assunto, né, durante essas quartas-feiras de novembro, sobre um tema que a gente não gosta muito de falar, tem pessoas que não gostam nem de tocar no assunto, né? E porque tem dificuldade de lidar com isso, né, Tereza? Como é que você vai tratar esse assunto aí com a gente? Agora é com você, estamos aqui para auxiliar, mas a gente quer ver como é que vai ser esse assunto aí. Eu quero ver a participação de todo mundo. Boa noite a todos. É sempre um prazer nervoso estar aqui. Digo a vocês que não foi fácil mergulhar nesse tema, né? A gente sempre recebe os temas que a gente tem mais dificuldade, né? E, repito, não foi fácil mergulhar nele. E digo mais, né? Trago uma notícia para vocês, é que todos nós que estamos aqui olhando para a carinha do outro, nós vamos morrer, todos nós, né? Vamos morrer todos nós, ou seja, não adianta, quando a gente nasce, já nasce com a passagem carimbada. Agora tem uma coisa boa, né? Tem uma notícia boa, é que a gente não sabe para quando é essa viagem, né? Essa viagem de volta. Então, é isso que nos, né, nos enche de sorriso, não é, no rosto, né? Então, é isso. E a gente vai começar aqui, até esqueci de falar para a Paty, mas está aqui, eu vou colocar. Isso. Paulo, eu vou morrer. O que é? O que é? Eu vou morrer, Paulo. O que é? Você tá passando mal? O que Você também vai morrer, todo mundo vai morrer. Quem tá vai morrer? Que eu presto? Tá pegando fogo? Não, O que é? todo mundo no mundo vai morrer. Não é só no prédio. Uma bomba? O que foi, Fernanda? Não, não é todo mundo ao mesmo tempo, Paulo. Mas é que todo mundo um dia vai morrer. Todo mundo morre. Claro que todo mundo morre, Fernanda. Pelo amor de Deus, você só descobriu isso agora? Que é 13h30 da manhã? É que a ficha só caiu agora, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso desse jeito. Por que a gente tem que morrer? É muito triste. Não é triste, Fernanda. É porque a gente tem uma visão limitada das coisas, entendeu? A vida continua. A gente vem aqui porque a gente tem que aprender umas coisas, evoluir. Igual na faculdade. Você não vai na faculdade porque tem que aprender coisas, mas tem uma hora que você tem que voltar pra casa. Morrer é isso, voltar. Termina, eu não sei a hora da minha própria morte. Será que todo mundo tem uma hora exata pra morrer? Mais ou menos. Tem uma estimativa de tempo, assim, um período que é o período necessário para você fazer o que tem que fazer aqui, para depois ir embora. O problema é que a gente acaba diminuindo esse tempo, né? Dando mal do corpo, os vícios, enfim, vivendo mal, aí a gente diminui e vai embora, entendeu? Dormir é importante para você viver bastante também. Entendi. Agora vamos dormir, que amanhã eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. Mas como é que você sabe que você não vai morrer antes das 6? Sei lá, morrer dormindo. Não sei, Fernanda, pode ser, não sei. Como é que você consegue conviver com essa informação, Paulo? Convivendo, Fernanda, todo mundo convive com isso, meu Deus do céu. Isso já vem com a gente, poxa. Olha, eu até prefiro não saber a hora que eu vou morrer, porque vai que eu soubesse. Ia ser um tormento, eu ia ficar agoniado. Tá chegando, tá chegando. Eu não ia fazer planos, isso ia afetar a maneira como eu organizo a minha vida, sei lá. A gente não tá pronto pra saber, meu. Confia. Quem organiza esse negócio sabe o que tá fazendo, tá, Fernanda? Paulo, liga pra sua mãe. Se despede dela. Minha mãe já morreu, Fernanda, você esqueceu. Ai. Fernanda, vamos dormir, porque tem duas coisas certas na vida. Uma é que a gente vai morrer, e a outra é que tem conta todo mês pra pagar. Então eu preciso trabalhar, tá bom? Vamos dormir, quietinho. Vai, deita aí. Paulo, O que é, meu Deus? tava só conferindo. Tá tudo bem, né? Fernanda, eu não consigo dormir com você me olhando assim igual uma coruja. Fernanda. Ai, ai, ai. Muito legal, né? Eu achei sensacional isso aí.
Quem tem medo da morte? Quem é que foi assim, que se mais, né? Eu vou abrir com esse vídeo, porque quando eu assisti, eu ri litros, né? E a gente acaba sempre, algum ou outro, acaba se identificando um pouco com a historinha do vídeo, né? E aí vem aquela pergunta, que é a pergunta do tema da noite, né? Quem tem medo da morte? Na verdade, a gente vai conversar bastante, eu vou querer ouvir muito vocês, né? E eu já abro a pergunta para todos, né? Para quem quiser fazer parte, falar um pouco se tem medo da morte e que medo é esse, né? Que tipo de medo é esse, né? Então, tá lançada aí a pergunta. Isso é para a gente, tá? Ou todo mundo aqui não tem medo de morrer? Sério? Posso falar? Pode. Eu lembro uma quarta-feira a gente estudando lá no salão e a Carminha me perguntou, eu falei, eu não tenho medo, não. Depois, avaliando, eu falei, eu tinha medo de chegar do outro lado e não ter me, não é corrigido, mas vamos chamar assim, melhorado com quem eu devia, né? Com processos anteriores devedores. E depois do acontecido com o Luiz, eu descobri que eu não tenho medo, não. Para mim, tá tranquilo agora. Tá tranquilo? Que tá legal! Tranquilo. Que O bom. André está com a mão levantada. Antes do André falar, te deixo já falar, André, mas eu quero falar de que eu sempre dizia que tinha muito, que não tinha medo da morte, né? Sempre a pessoa, não, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo, eu dizia, né? Da forma como eu vou morrer. Eu sempre dizia isso. E aí eu comecei a trabalhar isso, eu achei estranho, como é que eu não tenho medo da morte e tenho medo da forma como eu vou morrer? E aí um dia eu parei para conversar, né? Conversar comigo, tipo assim, eu e o meu medo, né? Tipo, eu e o meu medo. E aí descobri, né, que, na verdade, quando eu dizia que tinha medo da forma como eu ia morrer, era uma desculpa que eu dava, né? Que, na verdade, eu tinha medo de morrer. Né? E a forma que eu dizia, né, era exatamente para esconder o meu medo. Aí, depois que eu conversei com o meu medo, eu digo para vocês, eu continuei com medo, do mesmo jeito. Eu continuei com medo, né? E aí, né, que aí eu quero exatamente ouvir o André para ver se esse medo só era comigo, né? Já que a Paty agora está tão corajosa, né? Eu quero ver se esse medo era só comigo. André, fala aí. Eu compartilho junto com você, porque a doutrina ela nos esclarece e nos liberta, nos dizendo que a vida continua. Porém, a própria doutrina ela também nos traz, né, os momentos difíceis do desenlace e faz com que a gente vigie muito nossos atos aqui ainda na carne. E quando eu tive Covid, né, que eu fiquei internado, e eu não tive perto da morte, né? Mas eu desmaiei por falta de oxigênio em casa, por isso que eu fui para o hospital, né? E, literalmente, quando eu vi que a qualquer momento eu poderia partir, eu falei, misericórdia, gente. E a gente começa a ter medo, né? Mas isso sou eu. Então, eu vi que, literalmente, sim, eu sei que é um fenômeno que vai acontecer, mas que eu também tenho medo. Entendeu? 2-1, né? Quem mais quer falar alguma coisa? Por favor, me ajudem aí. Quem é que tem medo da morte? Não, quem não tem pode falar também? Pode falar. Quem tá. tem, quem não tem. Eu não tenho. Assim,
Já há um bom tempo que eu fico pensando sobre isso, eu estou criando estratégias para que eu não dê trabalho a ninguém, fico Que pensando, legal. né? Pago o SINAF, quero comprar meu jazigo lá no Jardim da Saudade, porque eu quero que os meus amigos estejam lá comigo num lugar mais, né, aconchegante, vamos dizer assim. Fico pensando na minha aposentadoria, que eu vou receber meu dinheirinho para pagar um lugar legal na minha velhice, já que eu não tenho filhos para cuidar de mim. Eu fico pensando em tudo, para não dar trabalho para ninguém. Agora, meu marido Legal. não gosta nem de conversar sobre o assunto, entendeu? Mas eu tenho lidado bem mesmo com isso. Em nenhum momento assim, eu fico preocupada com uma forma, se vou sofrer lá do outro lado, se não vou. Não penso sobre isso de forma nenhuma. O que eu penso é o hoje e o agora, o que eu tenho que fazer para que não seja um problema para ninguém, entendeu? Tenho dito. Uhum. Lucy. Abre o microfone. Microfone. Obrigada, Patrícia. Então, gente, eu também não tenho medo. Eu já vivi situações em que eu fiquei entre a vida e a morte já 2 vezes. Uma vez eu tive um exame de tomografia computadorizada, eu tive uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Quando eu retornei, tinham vários médicos ao meu lado. Mas o que eu fiz? Eu fiz aquela viagem, aquele túnel, e a gente vê sempre depoimento de alguns amigos nossos dizerem: eu vi um túnel e tudo rodava e eu fiquei ali apreensivo. E no momento que aconteceu essa dificuldade comigo, foi um momento que, graças a Deus, eu entrei em prece. E aí eu fui pedindo ao doutor Bezerra: pelo amor de Deus, eu não quero morrer agora. Ainda é muito cedo, eu tenho muito o que fazer. E graças a Deus, eu retornei, né? E estou aqui até hoje contando essa história para vocês. E o medo foi diminuindo. Conforme as pessoas, os familiares vão desencarnando, a gente fazendo esse acompanhamento da doutrina espírita, que é maravilhosa, vai nos acalentando o coração. A gente está trabalhando, a gente trabalhar o ter e não o ser, e a gente faz esse aprendizado. E o André Luiz também, que eu gosto muito dessa fala dele, quando ele diz que, na verdade, né, a nossa dificuldade é como é que vai ficar, porque a gente vai retornar com a nossa consciência, né? Aí eu queria ouvir de vocês. Será que o André Luiz diz, quando ele fala, né, que a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência? E aí eu vou fazendo sempre esse questionamento, vou me trabalhando e vou dizer: não, essa morte, eu já tenho internalizado dentro de mim que essa morte não existe, a gente só faz atravessar. Então, quando chegar a minha hora, eu tenho certeza que eu vou bem, porque eu tive perda de 3 pessoas em um ano, foram 3 pessoas que partiram para o outro lado. E eu tenho certeza absoluta que estão todos vivos. Então, vai diminuindo o meu medo por essa possibilidade também que eu tenho de sonhar com eles, de saber que eles estão bem, de ver os amigos, os parentes, sempre que vem dar uma mensagem a gente. Aí eu fui internalizando isso. Não tenho medo da morte, graças a Deus. Obrigada. Eu não sei se eu vou adiantar teu trabalho, mas a gente também... Se for para adiantar, não adianta. É porque a gente tem esse medo incutido na gente, mas a gente, todas as noites, a gente treina para a morte. Quando Obrigada, a gente vai... Paty. Tá, desculpa. Danada. Na verdade, fica sempre aquela pergunta, né? Quero agradecer aí a todos que contribuíram. Espírita, né? Pode ter medo da morte, né? Fica aquela pergunta: será que espírita tem esse direito de ter morte, né? Porque parte do princípio, né, que nós já estamos exercitando essa prática, né?
Deus sabe quantas vezes, quantas encarnações a gente vem nesse processo, né? Já não era para a gente não ter mais temor da morte? Hein, André? Eu diria que Sim, sim, verdade. existe uma lei, né? Existe uma lei que está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 5, que é a lei, né? A lei divina, né? Que é a lei da conservação. Ela faz parte da lei divina. E ela é muito importante porque ela faz exatamente, né, com que a gente se cuide, né, da nossa encarnação da melhor forma possível, para que a gente não vá antes do tempo, né? Fuja dos perigos, né, dos excessos, e para a gente não partir antes da hora, né? Deixando ainda alguma coisa por fazer. E essa lei, né, que na verdade, a gente se apega muito, né? O que nos faz temer a morte, eu diria que é um misto dessa lei de conservação, que é inata dentro da gente, né? A gente já nasce com esse processo, com essa lei divina, né? E que nos protege, e também o fato da gente se apegar, né? A gente se apega muito às pessoas. Tem gente que se apega a coisas, tem gente que se apega às pessoas, né? Tem gente que se apega ao neto, né? Tem gente que se apega ao filho. Olhei para o rostinho da Edna e me lembrei, nossa, eu vou embora, vou deixar meu neto, e eu fico assim, meu Deus, eu vou partir daqui, vou deixar minha neta, meus filhos, né? Então, isso nos prende muito aqui, né? Só que existe uma outra coisa, né, que faz com que a gente tenha medo da morte, que é o que a Lucy falou, que é esse encontro que a gente tem com a nossa consciência. É isso, né? O que faz, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente fica nesse temor de que quando eu desencarnar, o que é que eu vou encontrar diante de mim? Só que vai encontrar o que você, né, o que você está semeando, né? É aquela pergunta: semeou legal, né, vai dar de cara com a tua consciência, com o que tu semeou. E aí vem uma outra situação, que é a questão: o morrer é o mesmo que desencarnar? Olha aí a confusão. Não, mas morrer é desencarnar, né? Então, eu diria que, né, morrer, a gente escuta muito na doutrina, né, que há uma diferença muito grande nesses dois processos. Morrer é um fenômeno biológico, né? É um fenômeno biológico do qual o nosso corpo, né, cessa a vida, né? Ali parou, cessou no corpo físico a vida. E a ciência tem várias formas de identificar na hora que a vida cessa no nosso corpo, né? A morte biológica, a morte encefálica, a morte clínica, né? Então, ela tem como identificar isso. Só que, como espírito, desencarnar é muito complicado. Eu não estou vendo o que está escrevendo, Paty. Desencarnar é muito complicado. Aí diz assim, mas como que desencarnar não é tão simples assim, tão complicado? Porque desencarnar é a extinção, né? É a extinção da vida orgânica, tudo bem. Só que esta extinção ocasiona um fenômeno que é a separação do espírito ao corpo físico. E desencarnar é exatamente quando rompe átomo por átomo
que esteja ligado à molécula do corpo. Ou seja, enquanto não romper todos esses ligamentos, átomo a átomo, molécula por molécula, não vai acontecer o desencarne, né? A morte já aconteceu. Você vê aí, chegou primeiro a morte, mas o desencarne, ela vai levar algum tempo. E essa separação, ela não é brusca. Isso aí André Luiz fala, né? Se a gente procurar um vídeo chamado Desencarne de Dimas no YouTube, você vai encontrar, é muito bonito. É muito bonito. Eu não trouxe porque ele é mais longo, quer que a gente veja, né, com mais calma, mas ele é muito bonito. Existe uma equipe que está sempre no exercício desse trabalho, de ajudar nesse desenlace, né? Átomo por átomo, molécula por molécula, e ela nunca é brusca. Quem fala isso é exatamente o Céu e o Inferno, na sua segunda parte. Ela diz que jamais é brusca. O fluido perispiritual se desprende pouco a pouco de todos os órgãos que está ali. E essa separação só é completa quando não restar mais nada, nenhum átomo, né, ligando aquele espírito. Aí, eu perguntaria para vocês, morrer dói? O que é que vocês acham? Quem é que me ajuda aí? Eu acho que se você estiver muito apegado à matéria, você vai sentir dor. Caraca, é mesmo, Patrícia? Quem é que concorda com a Patrícia? Quem Paula tá com a mão discorda? levantada. Paula, muito bem, Eu Paula. acho que dói, mesmo que a pessoa esteja preparada. Por quê? Porque numa morte súbita que você não está esperando, num acidente, o teu corpo físico vai sofrer o impacto, né? Uma doença que nem a Covid, que as pessoas foram sem ar, ficaram sem ar, morreram sufocadas. É a mesma coisa que morrer afogado. Só que é afogado no seco ali, né? Eu acho que a morte por afogamento é mais rápida, né? É sofrida, mas deve ser mais rápida do que pela Covid. Mas eu acho que, por mais que se esteja preparado, é questão de instinto. Por exemplo, se eu estivesse sentindo que a onda está me levando, que eu vou tentar lutar para sair, para mim não morrer afogado, eu vou sofrer naquele momento. Porque eu vou ver que está próximo da minha morte. Então, eu acho que dói o corpo físico. Mas, claro que depois, dependendo do nosso grau de conhecimento, de condição de compreensão, depois que se fizer a passagem, aí é que vai ter a diferença. Marcelo? Oi. Você levantou a mão. Ali. Mas eu vou só dar um pitáculozinho, que eu acho que sempre, a partir daquela nosso bate-papo de segunda-feira, vai ser de acordo com a perspectiva, né? Por qual perspectiva essa pergunta, né? Se a gente for olhar, dependendo de como você vai desencarnar, eu acho que a gente tem aí, pode sentir dor, pode não sentir dor. Depende de como você viveu. A morte você vai ser queimado vivo. A Paty até fez aí um comentário muito interessante. Pô, Tereza Tabosa na vida. Você é retirada antes de sofrer. Marcelo, eu vou só te ajudar, eu vou tirar teu vídeo que você está congelando, tá? Entendeu? Devido aos médicos, mas o antes do que o durante. Bom. Posso continuar? Olha, é exatamente isso, né? A morte está subordinada, diz Leon Denis lá ele diz o seguinte: a morte está subordinada à força de aderência. Olha isso, a força de aderência que une o corpo ao espírito. Existe uma aderência. Se ele fala isso, é porque existe uma aderência.
Interessante que a Paula falou também. E tudo isso que pode ajudar o desprendimento, tornando-se a passagem menos penosa. Enfim, se o desprendimento se realiza sem nenhuma dificuldade, a alma não experimenta nenhuma sensação desagradável. Quando falamos, né, quando a gente falou, né, fez a pergunta, morrer dói, é porque nós, na verdade, é que vamos tornar essa aderência, né, como no problema do ser, do destino e da dor, que fala André Luiz, ou, desculpa, Leon Denis, que a gente, dependendo desse grau de aderência, é que esse ato de desencarnar vai ser doloroso ou não. E isso tudo baseado, como a Patrícia falou, na forma que conduzimos a nossa vida aqui, quando encarnados. Ou seja, quem vai dar esse sofrer, né? Esse sofrimento somos nós, é o que a gente anda aprontando por aqui. O que estamos fazendo, né? A gente faria, então, essa pergunta para todos nós. O que nós estamos fazendo para tornar esse desligamento, né, na hora do desenlace, mais doloroso ou menos doloroso na hora da nossa passagem? O que nós estamos fazendo? E agora, antes de eu dar a palavra para a Maria, eu digo para vocês que essa dor não tem nada de dor física. Essa dor é simplesmente a dor moral. Né? Quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é Leon Denis. Né? Então, essa dor que a gente fala, vou sentir, não vou sentir, é dor moral. Fala aí, Maria. Com relação ao que o Marcelo falou, eu li num livro um dia desses, e eu já presenciei muito em reunião mediúnica esse tipo de socorro. Eu me lembro que na época que teve aqueles acidentes, eu acho que foi no Paraná, muita enchente, que muita gente morreu soterrada na lama, que nem de Brumadinho, tinha uma médica que fazia muito socorro, muitas das incorporações era socorrer essas pessoas. Era interessante que uma das pessoas, um dos espíritos, né, estava preso pela simples ideia do filho. Ela só pensava no filho. Se o filho também tinha ido ali naquela situação, se ele estava salvo, então ela estava presa nessa ideia. E nesse livro eu li o seguinte, que realmente tem equipes de socorro, mas o socorro, muitas vezes chega lá, consegue fazer o salvamento de 1, 2, 3, mas tem um outro que não consegue enxergar, nem visualizar o socorro espiritual vindo. Porque está tão preso ali naquela situação, fica tão atrelado naquilo ali, que não consegue se desvencilhar. Aí sim é o que você falou, né? Dessas preocupações, das nossas dívidas, do nosso comprometimento. Que ela não consegue ver o socorro espiritual, as colônias espirituais chegando para socorrer. E muitas vezes vão embora e deixam, assim, ó, não está pronto, nós vamos ter que voltar em outro momento para terminar esse trabalho. Obrigada, Maria. Eu me lembrei, quando o Leon Denis falou que essa dor era moral, quem estuda sempre bota logo um pé na frente assim, né? Tipo assim, um pé na frente e o outro fica atrás, certo? Então a gente diz assim, opa... Aí eu me lembrei de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, quando desencarnou ali, presa ao madeiro, né, ali numa dos desencarnes dela, que ela foi queimada, né, juntamente com seu filho, né, o filho pedindo para ela abjurar, né, que ela já tinha perdido, então não valia a pena defender esse Jesus, né, e Deus deu uma chamada de atenção nele e o processo aconteceu e ela sai abraçada por Cristo, por Jesus Cristo, né? Então ela foi queimada, né?
e ali, em seguida, é retirada do corpo, abraçada por Jesus. Eu fiquei pensando, realmente, esse espírito não sentiu nenhuma dor moral, né? Agora, quando a gente desencarna de uma topada, né, até de uma topada, a gente sente essa dor. Por quê? Porque a gente está ligado exatamente o que Maria falou, está ligado aos filhos, se os filhos vão pagar as contas, se eles vão conseguir ficar sem a gente nem percebe que desencarnou, né? Porque a gente está muito entrelaçada com as coisas materiais, outros com as coisas morais, né? Então, nem se apercebe que desencarnou. Então, daí em diante eu entendi, eu digo, realmente tem muita diferença. Por isso que ele disse que vai depender do que nós estamos fazendo para que esse desencarne seja com dor ou sem dor. Aí, eu lembrei que morrer, né? Morrer, a gente pode comparar desencarnar como fazer uma viagem. Digamos que a gente faz uma viagem daqui, resolve ir embora, vai para Londres, olha que beleza, vai para Londres. Não é Portugal não, gente, Londres é top, entendeu? Portugal é fichinha. Estou brincando, português, por favor. Digamos que a gente saiu do Brasil para Londres, né? Aí, o que é que vai acontecer lá? A gente mudou para Londres, vai continuar se comunicando com a Patrícia, com o André, né? Vai continuar vendo o povo, telefonia, WhatsApp, chamada por vídeo, não tem isso, né? Então, e ainda tem mais. Eu vou poder, né, vir ao Brasil, digamos assim, quando der. Ou seja, eu vou fazer minhas visitas, né? A minha família que ficou no Brasil. Também vou poder receber essas visitas também do povo, da família que eu deixei no Brasil para Londres, né? E tem uma coisa assim sensacional. Farei tudo isso sem pagar nenhuma passagem e nem enfrentar fila de aeroporto. Olha que delícia, né? Então, eu vou continuar trabalhando, né? Vou continuar trabalhando, conhecerei outras pessoas, né? Vou continuar frequentando os lugares que eu tenho mais afinidade, né? Então, fazendo uma comparação, ou se você quiser também, a gente pode comparar desencarnar a uma roupa, né, que você não quer, larga, né, uma roupa velha que você deixou ali e foi, deixou aquela roupa naquele canto e foi. Então, como podemos ver, a morte, né, não nos priva de nada. Continuamos a ver aqueles que amamos, aqueles que verdadeiramente amamos, aqueles também que verdadeiramente não amamos, né? E a gente continua a ser, o que é fundamental, a gente continua a ser o que a gente é. Agora que sem esse corpo físico. Fala aí, Valna. A gente tem que ir treinando, estava pensando, a gente tem que ir treinando a desencarnar todos os dias, né? Desencarnar quer dizer, se desapegando das coisas, dos parentes, dos filhos, tal, que é difícil, mas tentando desapegando. Que aí a gente está desencarnando aos poucos, saindo da carne aos poucos. Quando chegar a hora da gente morrer, a gente já faz ser fácil desencarnar, porque a gente já estava treinando esse desencarne o tempo todo, né? E a minha preocupação é só de não aproveitar o tempo que a gente tem aqui, né? A nossa missão, o que for, para a gente mesmo, e passar o tempo e não dá tempo de a gente fazer aquilo tudo que veio para fazer. Mas, mesmo assim, a gente também não precisa também estar se autopunindo, nem nada, porque se não der tempo para fazer o que... Vamos ter novas oportunidades, porque nosso Pai é maravilhoso, né? Mas é isso, eu quis fazer uma brincadeirinha da gente tentar se desencarnar, o tempo todo desencarnar, para quando chegar na hora da gente morrer, a gente está praticamente desencarnado.
Não é verdade? Praticamente. Verdade. Eu não vou Mas é ficar claro. tentando, não, Valna, porque vai que dá certo. Aí porque chegou a hora. Valna, Porque chegou a hora. Nada de Tem jeito. treino, né, Júlio? Jogo é jogo, treino é treino. Sinaf já está pago, Valna, não tem problema não. Mas olha Valna, só, tu a é gente quando nasce, maravilhosa. a gente quando nasce, a gente não já vai morrendo cada dia? Assim que a gente nasce é menos um dia. É botar isso na cabeça. Cada dia que a gente está passando é menos um, e mais um, para chegar à nossa verdadeira vida, nossa pátria. A gente não quer ir para lá? Hein, Júlio? Não quer, não? Pois Tô é, mexendo com o Valna, Júlio. já comecei a pagar o Sinaf para a gente não se preocupar com isso, mas ele não quer saber Pois é. disso, não. Só essas coisas que Olhamos preocupam. toda noite, verdade. Gostei Brincadeira. dessa. Gostei. A gente treina toda noite e a Jaque já está Pois fazendo a é. parte dela pagando Sinaf. Então já vai Olha treinando só. aí. Pois é. Já Como disse aí o André, treino é treino, jogo é jogo, mas vai que, sei lá, vai que... Todos estamos Vai. com o pé no caminho, já, todos. É, Desde que nascemos, né? Desde que reencarnamos. é verdade. Mas é isso, é isso. Brincadeiras à parte, né? Mas tudo bem. Mas é Eu gostei verdade. desse joguinho Hã? aí da Valna aí, né? Dessa brincadeira da gente fazer esse treino todo dia. Mas eu também fico um pouquinho com o Júlio quando ele diz, vai que o gol acontece, né? Então é melhor. Mas aí vem a pergunta: qual a finalidade da desencarnação, Júlio Filho? Ajuda! Bom, eu diria assim, fui pego meio de surpresa, finalidade da desencarnação, preparar uma nova reencarnação, né? A gente desencarna porque precisamos voltar para a verdadeira vida, como disse a Valna, e preparar um novo retorno. Penso isso, é o que me ocorreu agora, já que você me pegou de surpresa. A morte, quando chega, é assim também, ela não pergunta, não, ela já chega, já, entendeu? Já resolvendo. Mas é isso mesmo. Vai Júlio. depender do merecimento, né, Tereza? Tem que merecer que seja assim. Também, né? Não é uma receita de bolo, né, meu irmão? Não é uma receita de bolo. Na verdade, o que você falou também, né, é uma das finalidades da desencarnação. Eu poderia dizer que o problema do ser, do destino, da dor, que a gente foi lá, buscou, pesquisou, no seu capítulo 10, né, Leon Denis diz que se a morte fosse suprimida do planeta, o planeta ia se tornar muito pequeno para tanta gente. Né? Imagine, a China hoje tem 1 bilhão, né? 1 bilhão e 400, né? milhões aí de pessoas. Aí o Brasil tem 212, né? Já pensou o Brasilzinho com 212 passar para 1 bilhão e 400, né? A Terra toda superpovoada. Então ele diz, né, que se a morte fosse suprimida, não ia ter lugar para tanta gente, né? Então desencarnar, diz Leon Denis, faz parte do nosso progresso e nossa elevação. Isso exige que mais dia, menos dia, livremos-nos desse corpo físico, né, desse envoltório físico, né, que depois de haver prestado, olha aí, depois de haver prestado os serviços esperados, né, espera-se que tenha feito isso, né, se torna impróprio seguir em outros planos da vida espiritual com esse corpo físico, né? E ele diz mais, o universo não pode falhar. Seu fim é a perfeição e a beleza. Seus meios, a justiça e o amor. Ou seja, imagina se nós, aqui no planeta Terra, provas e expiações, estamos com esse corpo físico aqui, ele fala em beleza. Então, os angelicais, as pessoas são lindíssimas. Eu já conjecturei aqui, né? Já imaginei assim, eu me senti assim linda e maravilhosa daqui a alguns bilhões de anos nos planetas angelicais, né?
porque ele é muito claro quando ele diz aqui, o universo não falha, é a perfeição, ele trabalha uma perfeição e a beleza. Para isso, justiça e amor. O amor, né, que nos chama a este mundo, atrai-nos mais tarde para outro, mas em todos os lugares nós teremos, né, os amigos e os benfeitores ali ao nosso lado. E ele diz que os mortos são os vivos do céu, ou seja, os mortos são os espíritos que povoam uma população que é muito maior do que a nossa, que é o mundo espiritual. Se a gente for se fazer as contas, o tanto que desencarnado que existe em relação aos encarnados, dizem que é 6 vezes, 7 vezes a mais, né? Então, a literatura fala mais ou menos isso. Vivemos em constante mudança e renovação, para tanto precisamos nos transformar. Está lá no livro do Leon. Mas, André, tu quer falar alguma coisa? Tu fala. Não, fantástico. O estudo está excelente. E eu lembrei da fala de Allan Kardec, né? Nascer, crescer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E aí, o Berlim colocou ali, né? O Júlio deu a primeira pincelada, o Berlim colocou, né? É o fim da prova. E aí você falou de Leon Denis, né? Que quando o corpo, né, já cumpriu a sua tarefa, a sua função, ele, né, chegou o momento do retorno. A Patrícia também no chat disse que, né, como o carro tem a sua vida útil. Mas, né, existe aqueles espíritos que desencarnam ainda com o corpo em seu vigor. E aí eu volto para a fala do Berlim, né, porque sabe que a misericórdia de Deus, né, e sabendo da nossa incapacidade de voltar com todos os nossos débitos, para cada encarnação a gente traz um momento de resgate. E a partir do momento em que a gente finda essa prova, né, cumpriu-se o objetivo dessa existência, aquilo que o Júlio falou no início, cumpriu-se o objetivo, ou seja, findou-se, né? Então, independente do corpo estar, conforme o Assis falou ali, né, com o desencarne dos órgãos ali, o termo que ele usou não foi esse, né, falência dos órgãos, ou se a pessoa está com seus 30, conforme aconteceu agora na Covid, retiro, mas pessoas que acontecem, às vezes, um acidente abrupto, ou seja, com seu corpo ainda em todo vapor, com todo vigor. Então, eu acho que é isso também, conforme o Benin falou ali também, né? É o fim da prova, mas da prova daquilo que ele veio cumprir. Isso não quer dizer que o espírito, né, ainda não tenha outras provas, né, a trilhar em outros caminhos, em outras encarnações. Muito obrigada aí pela soma, viu? Marcelo? Eu acho que tem muitas qualificações, mas uma das coisas que pode acontecer é misericórdia. Minha conexão está estável aí. Misericórdia. Alguns recebem a desencarnação para serem retirados do corpo porque vão se comprometer muito mais. Então, para alguns, olha, tira ele agora, senão vai complicar não só a vida dele, mas a vida de muita gente. Então, para alguns, compulsoriamente, é uma misericórdia. Certo. Fantástico. A espiritualidade usa muito, né, isso, tanto no plano espiritual como no plano físico. Ou seja, está complicando, como o Marcelo falou, está complicando o teu futuro, né, como espírito, então vamos aqui de forma compulsória, né, fazer aqui trabalhar aqui um pouquinho, né, nesse processo mais rápido, porque senão a gente se compromete mais ainda. Mas aqui vem, deixa eu ver aqui, por que tememos a morte, né? Aí vem, aqui, uns diria, né? Por que a gente teme a morte? Um diria, pela dor física que acompanha a morte. Só pela dor, né? E aí, Leon Denis coloca para a gente assim, ó, que realmente sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte,
mas sofremos também nas doenças que curamos. Ou seja, de um jeito ou de um outro jeito, a gente sente a dor. Seja a dor física, quando a gente, né, está naquele processo, porque existe a dor física, muitas vezes. Às vezes a pessoa, como o Júlio falou, não tem o mérito, né, o merecimento de dormir e não mais acordar no corpo físico, né? Ou está ali, de repente, desmaiar e se foi, né? É preciso passar por toda uma penúria, uma dor física muito grande para chegar ao desenlace, né? Então, mas ele fala que você vai sentir dor e, às vezes, nem propriamente vai desencarnar, né? Vai sentir a dor e vai curar, né? E aí, quando ele diz assim, que desencarnar não é doloroso, né? Porque ele relata para a gente que quem fala isso não é o Leon Denis ali que está falando, mas são os espíritos, né, que, quando ele estava no trabalho lá dele, dizia para ele, olha, gente, desencarnar não é doloroso, né? Não é doloroso. Quer dizer, por quê? Porque lá na frente ele falou, lá atrás ele falou, vai depender do que a gente está fazendo com essa nossa vida, para que seja dolorosa ou não. Aí outro diria assim, não, eu temo a morte pelo entorpecimento, né? O espírita, né, que já tem aquele conhecimento, sabe que quando desencarna vai passar por aquele período de entorpecimento, né, que está ali, né? Então, naquele processo, e ele diz que essa perturbação, ela varia segundo a natureza, ele repete o que ele falou lá atrás, a duração da perturbação varia segundo a natureza e o valor moral delas, que a gente dá a elas. Pode ser muito prolongada, para os mais atrasados. Se eu não me engano, quem falou isso foi o André. Mas, passado esse momento, o espírito adquire normalmente a lucidez. Então, a gente vê que esse temor pelo entorpecimento, a doutrina vai, pouco a pouco, né, já derrubou ali a dor física, né, não pelo entorpecimento. Aí vem uma outra aqui, né? Será que a gente pode dizer que a gente teme a morte pelo medo do desconhecido? Será? Francisco de Jesus, fala aí. Existe uma grande diferença na realidade, em morrer e desencarnar. Existem situações, como você está falando aí, da perturbação espiritual, que alguns espíritos passam em situações mais demoradas nessa perturbação. Em todas as situações que ocorre a morte, tudo vai depender, na realidade, da nossa elevação moral. O período dessa perturbação espiritual, o período, na realidade, que você vai desencarnar realmente, porque, de acordo com o que a gente aprende na literatura espírita, essa demora, esse tempo que a gente vai ter desse momento da morte, o momento do desencarne na realidade, tudo vai depender da nossa elevação moral, da maneira como nós procedemos na existência atual em que estamos, e que no futuro vai ser alavanca para nos impulsionar para frente quando acontecer esse fato. Porque, na realidade, tudo vai depender do nosso trabalho aqui enquanto encarnados, da nossa vida, como nós levamos a nossa vida, como nós
temos os nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os amigos, com aquelas pessoas que estão no dia a dia conosco, como nós temos essa maneira de conviver com essas pessoas. Todo esse processo só depende, na realidade, de nós. Então, Obrigada, Francisco. Então, o medo do desconhecido não é muito a nossa situação, né? Porque com o conhecimento da doutrina espírita, a gente poderia assim dizer, se temos o conhecimento e a compreensão do mundo espiritual, por que temer a morte, né? Por que temer esse desconhecido? Só que a gente tem que ver que a gente está muito ainda na teoria, né? A gente tem essa teoria toda, a gente conhece as obras de André Luiz, né? O Francisco, de trás para frente, de frente para trás, como se diz, mas é tudo teoria. Na prática mesmo, né? Eu acabei de me declarar lá na frente, no início do estudo, que eu, né, tenho os 2 pezinhos ainda agarrados no temor da morte, né? Normal? Eu acredito que sim, que seja normal, que esse processo a gente vai fazendo ao longo da vida. Talvez eu tenha pouco tempo ainda para fazer esse processo, mas eu estou no caminho, tá, gente? Eu estou no caminho. Eu estou mais para lá do que para cá, mas eu estou nesse processo, estou tentando, né? Então, o que é que a gente vem dizer? A gente já morreu, já desencarnou, né? Morreu, desencarnou tantas vezes, né? Na verdade, quantas encarnações a gente vem aí nesse processo, né? Quantas encarnações? Nasce, né? Desencarna, reencarna de novo e desencarna. E aí, por isso que eu cortei a Patrícia naquela hora, porque ela ia acabar, né, falando do que vinha lá na frente, que nós, na questão de que a morte, a gente realmente, como ela queria falar naquele início, a gente faz isso toda noite, né? A gente ensaia isso toda noite, Patrícia. Você está certa quando você tocou no assunto, né? Toda noite a gente ensaia quando a gente dorme. Só que quando nós dormimos, né, a gente tem a certeza absoluta que no outro dia a gente vai pegar o carro e vai para a escola, né, Jaque? Vai dar aula, vai fazer lá a direção lá da escola, né? Trabalhar na direção da escola. O Júlio tem certeza absoluta que vai pegar botar os processos dele debaixo do braço e vai para o trabalho, né? Então, a gente tem essa certeza. Aí a gente dorme, e o que é bacana é que quando a gente dorme, normalmente a gente faz uma coisa que eu acho que é quase comum a todos nós que temos a compreensão de que a gente vai para o plano espiritual. A gente vai dormir e pede aos benfeitores, olha isso, né? Que tome conta do nosso corpo físico, porque ele está ali sob o amparo dos bons espíritos, e que o nosso espírito viaje para a espiritualidade, ali juntinho com o nosso anjo da guarda. A gente ainda diz assim, eu pelo menos digo assim, ali juntinho com o meu anjo da guarda, para ir trabalhar na seara de Jesus. Nem que seja limpando lá o chão das ruas, lá, ou dos presídios lá, não interessa. Né? Mas eu quero trabalho, Jesus, me ajuda, não me deixa sem trabalho na noite. Só que no dia seguinte, a gente tem a certeza que, né, no dia seguinte, a gente vai lá para o corpo físico, né, faz escala no corpo físico e dá continuidade, né, na nossa vida normal. Né, com tudo isso com muita naturalidade. Quando desencarnamos, fazemos a mesma coisa. Quando a gente desencarna, a gente faz a mesma viagem. Só, gente, com uma diferença, sem escala. Só com a passagem de ida. Não tem volta. Só na próxima. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Então, vejamos que nada é desconhecido por nós. Apenas não lembramos das repetidas vezes que passamos pelos mesmos processos. Claro que esses processos sempre em circunstâncias diferentes. Sempre em circunstâncias diferentes. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente caminha.
O chat está bombando aí. Tem É, eu coisas não tô vendo. interessantes aí. Depois você dá uma lidinha. A Patrícia Tá acabou de bom. colocar aí, ó, que ela Fala pede aí. para arrastar com ele, né? Para não deixá-la fugir do trabalho. Meu marido está E o Júlio? poético. Meu marido está poético hoje. Escreveu 2 poesias aí que eu preciso ler. Lê Olha aí. só, rapidinho. Primeiro ele botou do Immanuel Kant. Se vale a pena viver e se a morte faz parte da vida, então morrer também vale a pena. Aí um pouco parecido com Olha, isso. Júlio falando isso para nós. Isso. Aí, um pouco parecido com isso, ele trouxe a fala de Gilberto Gil. Se a morte faz parte da vida e se vale a pena viver, então morrer vale a pena, se a gente teve tempo para crescer. Olha que lindo. Gilberto se inspirou Caramba! lá no Kant, né? Não, acho que foi Continua que eu Kant. justifico lá. Vê lá minha outra fala. Essa ela não botou. Isso Agora, já pode a ser Tereza- um sinal já. Isso pode ser a um sinal que Tereza- o Júlio já está, né, mais espiritualizado. Não, era só mais Pode ser um sinal que o jogo está próximo. Ele botou Mas, aqui, senão a criatura fica com medo. Ele está dizendo, está só reproduzindo o que já foi dito por outros, mas que é pertinente, vale a pena citar. É isso aí. Agora, deixa eu discordar de você. Você está afirmando que a gente tem certeza de que a gente vai dormir, no outro dia aí você citou a Jaque que vai para a escola, o Júlio que vai para o trabalho. A gente não tem certeza, não. A gente não sabe se no próximo minuto vai fazer a escala direto. Espera aí, Paty. Acontece, eu vou lhe dizer, quer ver como a gente tem certeza? Eu vou lhe dar uma prova. Se você for deitar com dúvida que no dia seguinte você não vai acordar nesse corpo, você nem dorme. Então, concordo. Você nem dorme. Você pode até desencarnar. O fato de você ficar tensa não vai impedir você de desencarnar. Mas que você não vai conseguir dormir, a última noite foi a última que você dormiu, essa você não dorme, entendeu? Faz sentido. Então, quando eu digo assim, quando entra o medo. Isso, filha, a gente não está preparado para dormir, papai, olha, pode levar que está tudo bem, entendeu? Eu, pelo menos, não me sinto nesse top ainda, não, entendeu? Eu não me sinto. Eu não tenho esse receio, não. Opa! Que legal, muito bom. Marcelo colocou aí, Tereza, só para finalizar, que o medo dele é não ter bônus horas para ir direto para o paraíso e ter que fazer escala no umbral. Olha isso, e talvez com um longo período de escala, né? Opa! Pode continuar. Esse é o temor da gente. Aí vem assim, ó, o Espiritismo. Lê aí para a gente, ô André, por favor. O Espiritismo não tem a pretensão de ser o único a garantir a salvação da alma, mas facilita pelos conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e as disposições nas quais coloca o espírito para que ele compreenda a necessidade de se melhorar. Fantástico. Quem fala isso é Leon Denis, tá? O Espiritismo não tem essa pretensão, né? Só que o Espiritismo é, como diz Richard Simonetti, que esse título foi inspirado não na obra dele, mas no título da obra dele, que é muito interessante, né? Quem tem medo da morte, mas tem uma historinha lá, historinha de número 10, que se chama O Bico de Luz. Eu não vou entrar em detalhes, por causa do horário, mas quem quiser, quem tiver esse livro, é a história Bico de Luz, número 10, que ele diz que a doutrina espírita funciona como esse bico de luz, né? É ela que vem nos dar, é ela que vai iluminar os nossos caminhos, né? Que ele fala, esses caminhos misteriosos, né, que as pessoas tanto falam, que é tão misterioso, de retorno, né, que vai nos afugentar dos temores irracionais e dos constrangimentos perturbadores
que tanto colocam sobre a morte, né? Com a doutrina espírita, diz ele, podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la. Isso é muito importante, fundamental mesmo, já que se trata da única certeza da existência humana, né, que é a questão, depois que nasce, a questão do morrer. Aí ele diz, a Terra é uma oficina de trabalho, é um hospital, é uma prisão, é uma escola, mas não é a existência humana uma simples jornada recreativa, nem é o nosso lar. Este está no plano espiritual, onde podemos viver em plenitude, sem as limitações impostas pelo corpo carnal. E ele ainda continua, compreensível, pois, que nos preparemos superando temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. O Espiritismo nos oferece recurso para encarar a morte com idêntica fortaleza de ânimo, inspirados igualmente na fé, uma fé que não é arroubo de emoção, uma fé lógica, racional e consciente, uma fé inabalável de quem conhece e sabe o que o espera, esforçando-se para que o espere o melhor, para que o espere o melhor. Isso está lá na historinha do Richard Simonetti. E diz aqui, o que diz aí, Patrícia? Só morre bem quem viveu bem. Exatamente, né? Só morre bem quem viveu bem. Simples assim, né? Em uma frasezinha. Bem? Isso aí, era a pergunta que eu ia fazer, mas obrigada. Como está lá no Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 1, ele diz aí, é a nossa vida inteira, tá, né? Kardec diz, é a nossa vida inteira que responde pela vida futura. Uma e a outra se ligam estreitamente, formam uma série de causas e efeitos que a morte não interrompe. É essa compreensão que temos que ter, para isso procuremos fazer o nosso melhor para que o amanhã, ainda encarnados ou desencarnados, tenhamos também dias melhores. Só morre quem viveu bem. Mas nem por isso, né, a gente para assim e diz assim, vamos nos sentir culpados, né, pelo que nós fizemos, né, ou pelo que nós deixamos de fazer. Não, absolutamente. Se erramos, né, não vamos nos apegar aos erros, não vamos nos apegar às culpas, né, porque reparar é a grande sabedoria. Mudar os nossos hábitos, mudar os nossos pensamentos, né, Jaque? A gente estava falando no começo, lembra? Mudar as nossas práticas, né? Mudar as nossas práticas para que a gente faça esse processo da melhor forma possível, né? Trabalhar isso de tal forma que a gente possa ter, quando a gente chegar aqui do lado de cá, a gente não se assombre com a nossa consciência, né? Claro que nós nunca vamos estar sozinhos nesse momento, porque é um momento solene, né? Desencarnar é um momento solene. Né? Se não é para nós, né? Quando eu digo assim, porque tem gente que não está preocupado se vai desencarnar ou se não vai, se vai morrer, né? São aquelas pessoas que acham que a gente só morre, né? Mas é um momento solene para a espiritualidade, existe um trabalho espiritual ali que vai trabalhar para a chegada daquele espírito, né? Ou seja, a gente nunca vai estar só. Né? Nesse processo de desenlace, a gente vai ter sempre uma equipe que vai estar nos ajudando. Né? Por isso que eu indiquei aquele vídeo, o Desencarne de Dimas, né? Porque ele é muito bacana. Dimas, não vou contar, não vou dar spoiler, não. Vocês vão, por favor, vejam lá, que é melhor. Né? Não vou. É igual contar o final do filme. Não vou. Né? Então, a gente
finaliza aí, né, com esse provérbio oriental que diz assim: quando nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Vives de tal forma que quando morreres, todos chorem, só tu sorrias. Gente, fantástico. O problema, será se a gente está fazendo isso, né, direitinho, né? A Terra é o nosso estágio, né? A Terra é o nosso estágio, então a gente tem que trabalhar exatamente para a gente sair dessa forma, como diz, no grande momento, né? Que é um grande momento, nascer e desencarnar também é um grande momento, que quando a gente chegue nesse momento, a gente esteja assim, da forma como está esse provérbio aí. Estamos no processo. Quantas encarnações, Tereza? Não sei. Aí tem lá uma pergunta 909 do Livro dos Espíritos que diz assim, a gente tem uma raiva, né, Paty, dessa pergunta. O homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços? Aí os espíritos respondem assim, simples, sim. Né? E algumas vezes, através de pequenos esforços, o que nos falta é vontade. E ainda dá assim um toque. Que pena, quão pouco dentre vós se esforçam para isto. Olha, gente, né? É isso que a gente tem que fazer. Aí vem uma pergunta de número, e falei agora o nordestinês forte. Vem uma pergunta de número 919, que diz assim, que vem exatamente mostrar qual caminho para chegar na 909, qual meio prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir os arrastamentos do mal. Aí os espíritos respondem assim, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí vem Santo Agostinho, né, desfilar na frente da gente o que a gente não faz. Quando eu deitava, né, aí quem quiser vai lá na 919 e ver o resto, né, porque aí não tem graça, se eu der, né, o beabá todo. E aí a gente vai e conclui agradecendo aos amigos, né, pela colaboração, né, na noite de hoje. Muito obrigada, né? Valeu pela cooperação de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, Tereza, mais uma vez, né, para a gente refletir, como eu falei no início, que você com certeza traria, né, várias reflexões para a gente ficar atento, vigilante no nosso comportamento, que eu acho que o que a gente mais extrai desses estudos que a gente tem feito é isso, é estar vigilante quanto às nossas atitudes, os nossos hábitos, né? E aí a gente vai ter esse retorno aí, como você está nos propondo, né? Viver bem para morrer bem. Eu gostei muito disso. E essa última frase também, perfeita. Nós vamos, então, ouvir a canção, né, que você escolheu para o nosso final. Júlio Filho acabou de retornar aí, como a Maria Regina não está conosco, acho que a internet dela não estava boa, Júlio Filho vai fazer a nossa prece final, tá bom, Tereza? Céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim.
Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O lado de lá tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está... Jesus, Mestre querido, mais uma vez lhe rendemos graças, Mestre, pelas lições que nos são dadas a conhecer através dessa doutrina maravilhosa. O Senhor nos assegurou: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E cá estamos nós, Mestre, levantando a pontinha do véu, conhecendo essa parcela ínfima da verdade que nos é dada a conhecer de acordo com a nossa estatura espiritual. Portanto, Mestre querido, seja em que circunstância for em que estivermos, neste momento, as nossas almas se encontram de joelhos, com os corações transbordando de gratidão por momentos como este, em que nos reunimos em teu santo nome, para buscar assimilar um pouco mais dessa sua doutrina de amor. Interessantíssima as lições de hoje. Sabemos que é parte da natureza e que todos temos que passar por essa transição. Mas ainda assim, precisamos conhecer mais para que possamos nos preparar melhor para o momento. Muito obrigado, mestre amigo. Eleve os nossos sentimentos de gratidão, Senhor, ao nosso Pai Celestial, por essas informações que nos são chegadas.
e que nos ajudam a nos preparar para esse fenômeno natural, que é a passagem para o outro lado da vida. Envolva-nos, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, dê-nos uma boa noite de repouso e que durante o repouso do corpo possamos nos reunir e continuar buscando conhecimento, elevando, assimilando na busca da verdade que nos liberta. Obrigado, mestre, por tudo. Muito obrigada, Júlio Filho. Obrigada também a todos aqueles que estiveram conosco até agora, os nossos amigos que acessarão o nosso canal depois. Foi muito bom, muito obrigada, Maria Tereza, pela sua dedicação, por ter trazido esse tema de forma tão descontraída, em que todos nós nos envolvemos e vamos aí ter mais um dever de casa, quando a gente for dormir, né? Pensar como é que foi o nosso dia, como é que estamos caminhando, né? Nos preparar para o sono, esperando que amanhã estejamos aqui de novo, porque nós não cumprimos tudo o que tivemos que cumprir ainda, ou quem já cumpriu, né? Que seja feita a vontade do Pai. Mas estejamos todos... Segunda-feira nós estaremos juntos de novo, gente, né? Sendo que de forma híbrida. Nós teremos a nossa irmã Carminha lá no Damasco, né? Então, quem tiver a vontade de estar presencialmente, nós estaremos lá para aguardando todos vocês. E quem quiser ainda continuar no conforto da sua casa, né, do seu lar, esteja conosco através do aplicativo Zoom. Então, de qualquer forma, nós estaremos juntos nesse bate-canal para falar de doutrina espírita, falar dos ensinamentos do Cristo. Muito obrigada por tudo e até segunda-feira. Que assim seja.